Daqui a 2 minutos nós vamos começar, ok? Estamos dando tempo para ver se os demais chegam. Tem gente no YouTube já ou... Boa tarde, Moçambique, aqui na cidade de Nacala-Bordo. Bom dia para aí do outro lado. Tudo bem aí, professor? Muito bem. Estão bem vocês? Graças a Deus. Deus está sendo muito bom com a gente. Aleluia. Louvado seja Deus. Isso. Estou muito feliz por fazer parte desse estudo aqui. Amém. E é uma honra, né? Através da primeira semana que a gente começou a estudar essa aula aqui, né? Deixa a Bíblia falar. Muito bem. É um estudo que tem mudado muito a minha vida, né? Mudou a minha vida, mudou a minha história, graças a Deus, né? Eu quero parabenizar, quero agradecer vocês que são professores, principalmente aí o professor como chama esse outro professor aí? Eu? Tim? Não, o outro professor, é isso que Luiz. estava a falar. Luiz Não. Pereira Santos. Qual? Mais outro? Tem muitos. Tá aqui, ó. Esse Instituto Bíblico é o nome dele, parece. Mas chama ele de Luizinho, mas o nome dele é Luiz. Isso. Esse bonito aí. Grande homem de Deus, grande homem de Deus. Alô, Adonai aí, professor Luiz. Ó, glória. Amém. Amém. Deus seja louvado. Todas as aulas, eu como sou da turma, como eu estava participando das aulas da turma 3, né? E aí todos os domingos era uma bênção. Uma bênção muito grande. Graças a Deus. Esse bonitão aí é Luiz. Professor Luiz, né? Professor Luiz, ô glória. Ele é uma bênção. Amém. Ele é uma bênção de Deus. Sem dúvida. Amém. Tá bom, eu vou aguardando aqui, né, as aulas. Obrigado. Ok, vamos começar, né? Vamos. Ok. Bem-vindo a todos. A Escola Bíblica Mundial está patrocinando este estudo, né? Como começar uma igreja, como os dois apóstolos, né? Começamos a semana passada com o professor Timóteo, falando sobre a igreja, ainda vamos continuar falando, e hoje vamos falar um pouco sobre a ceia do Senhor, como nos dias dos apóstolos, e como ela é hoje. Vamos falar um pouco sobre isto. Pretendemos mandar para vocês PDF sobre a ceia do Senhor e esperamos que vocês leiam em casa. E lembramos que é estudo bíblico, e por isso eu acredito que vocês devem estar com a Bíblia aí na mão, aí onde vamos fazer umas leituras. Afinal de contas, nós queremos saber como era a igreja nos dias dos apóstolos. Então, só temos um meio de saber disso, e examinando nas escrituras, ok? Então, vamos orar e pedir as bênçãos de Deus para este momento, mas antes eu vou preparar... Antes, vamos pedir a bênção de Deus para este momento. Vamos orar. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, te agradecemos
por o Senhor ter nos abençoado e o Senhor ter nos dado a oportunidade de examinar as tuas escrituras. Nós te agradecemos porque o Senhor inspirou a tua palavra através dos santos apóstolos e, por isso, nós podemos entender. Nós te agradecemos e te pedimos a sua bênção. O nosso objetivo é obedecer ao Senhor cada vez melhor e só tem um meio de obedecer ao Senhor de verdade como o Senhor é, examinando as suas escrituras. Sabemos que o mundo religioso tem bagunçado, tem feito mal a tua palavra, transmitido de maneira errada, mas nós queremos voltar à Bíblia, voltar a tua verdadeiro ensinamento e após descobrir, queremos praticar e após praticar, iremos ensinar a tua palavra. Nós te pedimos a sua bênção por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pregue a palavra, irmão. Amém. Ok, vamos em frente, então. Olha só, a ceia do Senhor, né? Ceia do Senhor. Vamos falar sobre a Páscoa, né? A Páscoa é substituída pela ceia, a Páscoa é substituída pelo sacrifício de Jesus, né? A Páscoa é onde um cordeiro era morto, né? Um cordeiro era sacrificado, né? E a Páscoa é substituída pelo sacrifício de Cristo. Agora, na nova aliança, o Cordeiro de Deus foi sacrificado, né? A Páscoa é substituída pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ok? Aí, eu espero que vocês tenham a Bíblia e, se você quiser, pode abrir comigo aí em 1 Coríntios, no capítulo 5. Eu estou abrindo aqui em 1 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5 e no versículo 7, vai dizer assim. Eu peço, se vocês puderem, deixa seu microfone desativado, por causa de umas interferências. Capítulo 5, versículo 7 diz assim: lançai fora o velho fermento, para e sejai nova massa, como foi, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro, foi imolado. Então, na nova aliança, o Cordeiro foi o Cordeiro de Deus e foi imolado, né? Nosso Cordeiro pascual é o próprio Jesus. Na Páscoa, o Cordeiro era um animal aí, né? E na nova aliança foi o próprio Deus e se sacrificou, né, em nosso lugar. Okay? Então, vamos hoje tentar responder algumas perguntas. Perguntas tais como: quando a ceia do Senhor foi instituída? Né? Quando a ceia do Senhor foi instituída? A outra pergunta é: quais são os elementos da ceia do Senhor? Outra quais os elementos da ceia do Senhor, né? Autorizado pela palavra de Deus. Então, quais são os elementos da ceia do Senhor autorizado pela palavra de Deus? Lembra essa palavra autorizado, né? Pela palavra de Deus, né? E terceira pergunta é: por que foi instituído a ceia do Senhor? Por que foi instituído a ceia do Senhor? Quarta pergunta: como devemos participar da ceia do Senhor? Né? Como devemos participar da ceia do Senhor? Né?
Pergunta número 5, quando devemos participar da ceia do Senhor? Quando, né, devemos participar da ceia do Senhor? E sexta pergunta quem deve participar da ceia do Senhor? Né? Quem e deve participar da ceia do Senhor? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Né? Quando a ceia do Senhor foi instituída? Quando? E aí, vamos fazer essas leituras aí em Mateus. Eu espero que você tenha uma Bíblia, e se você quiser, pode abrir comigo aí em Mateus, capítulo 26, e versículo 17 até o 19, onde fala assim: no primeiro dia da festa dos pães asmo, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: quer que te façamos a preparação para a Páscoa? E ele lhe respondeu: ide à cidade, tem um certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em sua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Aí o versículo 19, e eles fizeram como Jesus lhe ordenou, e prepararam a Páscoa. Então, aí podemos dizer era a última Páscoa. A Páscoa era feita uma vez por ano. Aí, no versículo 26, ainda no mesmo capítulo, versículo 26 a 29. Né? Enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoou-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todo, e isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecado. Aí, versículo 29 fala: e digo-vos que desde a hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo conosco no reino do meu Pai. Então, ele está aí na última Páscoa, e enquanto comia o pão, comia a Páscoa. Então, ele tomou um cálice. Então, aí tá, nós temos a Páscoa era uma festa anual, né, dos judeus, e lembrava a noite em que Deus passou pela terra do Egito e feriu todos os primogênitos dos que não colocaram sangue nas vias superiores e laterais da porta. Assim, Deus libertou os judeus da escravidão. Né? Deus libertou o seu povo da escravidão lá no Egito. Então, e a partir daí, eles faziam essa festa uma vez por ano, né? Lembrando que nós estava escravizado e Deus nos libertou da escravidão. Então, ele fazia a Páscoa. E aí, em Mateus 26, Jesus está comendo essa última Páscoa. Podemos dizer que está na última Páscoa aí. E aí, enquanto comia, tomou Jesus o pão, então ele está substituindo, né, a Páscoa, substituindo a Páscoa pela a ceia do Senhor. Né? Então, foi quando a ceia do Senhor foi instituída aí. Aí, em Êxodo, lá no capítulo 12, e no versículo 3 a 11, nós podemos ver este relato aí da Páscoa, né? Podemos ver esse relato da Páscoa aí em Êxodo, capítulo 12, e versículo 3 a 11. Ok? Então, a festa durava, essa festa da Páscoa durava uma semana inteira. De semana inteira. Eu vou abrir aí em Êxodo, no capítulo 12 e no versículo 15.
Êxodo capítulo 12 e versículo 15 vai dizer assim, 7 dias comerei pães asmos, logo no primeiro dia tirarei o fermento das vossas asas, né? Pois qualquer e comer coisas levendadas, desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Então, é de comer, né, o pão sem fermento, né? E sem fermento o pão. A comida era um cordeiro sem defeito, um cordeiro novo, e não esteja doente, e não esteja aleijado, e não esteja nenhum defeito, né? E não poderia quebrar nenhum osso, né? E comer um pão asmo. Pão asmo, isto é, sem fermento, né? Como nós lemos aí no capítulo 12 e no versículo 3, no versículo 5 e no versículo 8. No versículo 3, fala assim, Êxodo capítulo 12, né? No versículo 3 diz assim, falai a todo a oração de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um toma para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, com um cordeiro para cada família. Aí no versículo 5, ele vai dizer, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Poderei tomar um cordeiro ou um cabrito, né? Aí no versículo, no versículo 8, vai dizer assim, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e comerão, tá? Comerão o cordeiro assado na brasa, não pode ser cozido, não pode ser frito no óleo, assado, matar o cordeiro sem quebrar nenhum osso, tem que ser macho de 1 ano, sem defeito. Comer esse cordeiro com pão asmo, pão sem fermento. A ordem de Deus. Então, a ordem de Deus precisa ser cumprida, não só no Velho Testamento, mas hoje, em todas as épocas, a ordem de Deus precisa ser cumprida. Então, esta era a Páscoa do Senhor, né? Nenhum estrangeiro poderia comer desta refeição, né? Somente a eles que tinha uma aliança com Deus, somente o povo de Deus, o povo de Israel. Não sabe quem é o povo de Israel? Os descendentes de Abraão, né? Os filhos de Jacó, né? Os netos de Isaac, né? Esse judeus, os israelitas, né? Os descendentes de Abraão, é o mesmo povo aí, né? Então, somente o povo de Deus, o israelita, deveria comer essa Páscoa, né? E pessoas que não faziam parte do povo de Deus não poderia participar, né? Porque eles celebravam a Páscoa. Por eles celebravam a Páscoa. Vamos ver. A Páscoa era uma celebração de sua saída do Egito, um dia de lembrança da bondade de Deus, e tinha tirado o povo da escravidão. Aí, no Êxodo capítulo 12 e no versículo 17, onde fala assim, guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossos hostes da terra do Egito. Portanto, guardai este dia por vossas gerações, por estatuto perpétuo. Então,
comemorar essa Páscoa, e essa Páscoa, o objetivo dela, comemorar a saída da escravidão. Um dia estava na escravidão do Egito e Deus, com seu braço poderoso, nos resgatou da escravidão. Então, a partir daí, uma vez por ano, eles faziam essa celebração aí, né? Da escravidão, da retirada da escravidão. A Páscoa era celebrada todos os anos, né? Era um ato de louvor pela salvação e o Senhor tinha dado, né? O Senhor nos salvou da escravidão. Nós sabemos uma escravidão física, né? Aí em Êxodo 12 e versículo 27, onde fala assim: responderei e o sacrifício da Páscoa. Responderei, é o sacrifício. Aí, quando um filho perguntar, o que vocês estão fazendo aí? É isso. Aí vai responder, né? É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, e passou por cima da vossa casa, dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e livrou a nossa casa, né? Então o povo se inclinou e adorou. Então, ele está fazendo isso. Isso aí é a comemoração da retirada. Um dia o Senhor, nós estava preso na escravidão e o Senhor nos tirou de lá com um braço forte, com seu amor e com seu poder, nos resgatou dessa escravidão. E aí nós estamos comemorando essa Páscoa aí, né? Então, um objetivo. Então, ainda quando foi na Páscoa, durante esta refeição, e Cristo estabeleceu a ceia do Senhor. Então, aí está uma substituição, né? A ceia, né? Tirando a Páscoa e tomando a ceia. Então, aí a última Páscoa e a primeira ceia do Senhor, né? Com os seus discípulos. Então, foi nenhuma dessas Páscoas, durante essa refeição da Páscoa, e Cristo Jesus estabeleceu a ceia do Senhor. Pela primeira vez, a ceia do Senhor aparece aí, né? Vamos fazer essa leitura aí em Mateus 26. Espero que você tenha uma Bíblia na mão. Em Mateus capítulo 26, vamos lá, abra sua Bíblia aí, em Mateus, no capítulo 26, né? E vamos ficar nele um pouquinho aí. Capítulo 26, versículo 17 a 19, onde fala assim: no primeiro dia da festa. Ok. Queria ler... Alguém está querendo falar uma coisa? Ok. Posso proceder com a leitura? Posso proceder com a leitura? Pode. Lê para mim aí. Sim, Mateus 26, 17. Até 19. Ora, no primeiro dia dos pães azimos, vieram os discípulos a Jesus e preparativos para comer a Páscoa. 18. Respondeu ele: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. 19. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. 20. Continuar, professor? Ok. Agora o 26 a 30, do mesmo capítulo. 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou
o partido Ok. Professor, não estamos a conseguir ouvir por causa da internet dele. Ok, o Nelson, o seu microfone não está muito bom. Então, eu vou fazer a leitura daqui, ok? Ok, Nelson? 27, ele dizendo, bebai dele todo. Ok, ok. Obrigado, o Nelson. Ok, então, foi durante a Páscoa, foi durante a Páscoa, né, durante esta refeição da Páscoa, Cristo estabeleceu a ceia do Senhor. Aí nós vemos aí Mateus 26, versículo 17 a 19, Mateus capítulo 26, versículo 26 a 30, aí também Lucas em Marcos vai falar a mesma coisa, né? Então, durante essa Páscoa, Jesus estabelece a ceia do Senhor, né? Então, a primeira vez aí, então, uma substituição da Páscoa para uma ceia. Então, a Páscoa é uma sombra da ceia do Senhor. Olha só, a Páscoa era uma sombra da ceia do Senhor. Olha só, na Páscoa comemora a retirada da escravidão lá do Egito, uma escravidão física. Na ceia comemora a retirada também da escravidão, só e da escravidão espiritual, escravidão do pecado. Ok? Então, na Páscoa, comemora a retirada da escravidão. A ceia comemora a retirada da escravidão também. Só e na Páscoa, comemora a retirada da escravidão física. Na ceia, comemora a retirada da escravidão espiritual. O cordeiro que morreu na Páscoa era o cabrito lá, um animal, um cordeirinho de 1 ano sem defeito. O cordeiro da ceia é o próprio cordeiro de Deus. Está vendo? Então, a Páscoa é uma sombra da ceia do Senhor. Então, tiramos... quando Jesus comeu com seus discípulos, podemos dizer que foi a última Páscoa e a primeira ceia do Senhor. Então, daí em diante, podemos dizer que a Páscoa vai deixar de existir. Não temos mais que comemorar, não temos mais que lembrar da retirada da escravidão física, porque agora tem uma retirada mais importante, é a retirada da escravidão espiritual. Então, vale a pena agora lembrar dessa retirada da escravidão espiritual. Então, a Páscoa, última Páscoa e a primeira ceia, né? Houve uma mudança de aliança, né? A ceia foi a partir daí, Mateus capítulo 26, versículo 26, aí, onde Jesus tomou a ceia do Senhor, essa ceia vai continuar até a volta de Cristo, né? Essa volta de Cristo pode ser ainda hoje, pode ser amanhã, não tem a data marcada, né? Pode ser de repente. Então, vai continuar até a volta de Cristo, a ceia do Senhor. A Páscoa parou lá, deixou. Porque a Páscoa é lembrar da escravidão, da retirada da escravidão física, nós temos uma lembrança mais importante, que é a retirada da escravidão espiritual. Essa, sim, vale a pena lembrar, né? Ok. Então, ainda estamos falando quando a ceia do Senhor foi instituída, né? Lá, aí em 1 Corinto. Jodito, você está com uma internet boa aí? Pode ler para a gente? Não, mas eu não posso agora, porque ainda não cheguei em casa. Ok. Eu vou ler aqui, 1 Corinto, no capítulo 5, e no versículo... 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, onde fala assim, versículo 7 e 8, vai dizer assim, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como
sois, de fato, sem fermento, pois também isto, nosso cordeiro pascual, foi imolado. Versículo 8. Por isso, celebremos a festa, não como o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com o asmo, né? Sinceridade e na verdade. Então, isto o nosso Cordeiro Pascual. Olha só, então nós temos um cordeiro superior ao cordeiro da Páscoa, nós temos uma retirada superior à retirada da Páscoa, né? Então, a Páscoa era uma sombra da ceia do Senhor. Sabe o que é isso, né? Você vai andando e vê a sua sombra lá. Então, você não é ela sombra, né? Ela sombra é só uma resta sua, né? Então, lá em primeiro Pedro, no capítulo, em 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 19, ele fala ao seguinte, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, ele diz assim, temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-lo, como uma candeia e bilha em lugares tenebrosos, até e o dia careia, e a careia, e as estrelas da alva nasça em vosso coração. O versículo 19. Isto ofereceu seu sangue, ele não tinha defeito. Olha só, o cordeiro da paz era tipo de Cristo, né? Cristo sem defeito, ou seja, sem pecado, Cristo se ofereceu, né? Ofereceu seu sangue, ele não tinha defeito, não tinha pecado, e ele se ofereceu por nós, né? Aí, no Evangelho de João, no capítulo 19, e no versículo 33, e depois nós vamos pular para o 36, o versículo 33 diz assim, chegando-se, porém, a Jesus, como vissem e já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Não lhe quebraram as pernas. Então, na crucificação de Jesus, né? Eles colocavam a pessoa na cruz e já depois de um certo período aí, eles quebravam a perna para a pessoa morrer logo, porque é uma morte lenta e ia demorar muito. Então, quebrava a perna para a pessoa morrer logo. Então, quebrou a perna de um, quebrou a perna de outro. Quando foi quebrar a perna de Jesus, Jesus já estava morto. Aí, no versículo 36, diz assim, e isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, lembra que o cordeiro era morto e não podia quebrar nenhum osso. Jesus foi morto e não quebrou as pernas de Jesus. Então, foi lá, quebrou a perna de um, quebrou a perna do outro. Quando foi quebrar a perna de Jesus, viu? Jesus já estava morto, então não precisa mais quebrar a perna. Aí isto aconteceu para se cumprir as Escrituras e nenhum osso foi quebrado, né? Aí voltando aí em Mateus, no capítulo 26, no versículo 28, nós fomos libertos da escravidão do pecado. Eles foram libertos da escravidão física, né? O pecado continua, e a libertação foi somente da escravidão física. Mas nós, com a morte do Cordeiro de Deus, nós somos libertos da escravidão do pecado. Aí, capítulo 26, Mateus, versículo 28, diz assim, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecado. Então, a ceia do Senhor foi para a remissão
Jesus morreu para a remissão dos pecados. Então, ou nós tomamos a ceia para lembrar da morte de Jesus. Aí ele fala, fazer isto em memória de mim, para lembrar e Jesus morreu. Olha só, eu consigo me lembrar de uma casa eu ganhei de presente. Eu consigo me lembrar de um carro 0 quilômetro, eu ganhei de presente. Mas lembrar que um dia alguém morreu pelo meu pecado, não é tão fácil assim lembrar. Então, Jesus deixou a ceia para a gente lembrar da morte dele por nós, né? Vamos falar um pouco o benefício dessa lembrança, né? Lembrança da morte de Jesus. Então, a segunda pergunta é: quais são os elementos da ceia do Senhor, autorizado por Deus? Olha só, essa palavra autorizado por Deus, né? É muito importante em tudo que a gente vai estudar na Bíblia, precisa lembrar desta autorização por Deus, né? Então, vamos lá. Autorizado por Deus. Então, lá em Marcos, no capítulo 14 e no versículo 22 e 23, vemos que Jesus usou os mesmos elementos da Páscoa, mas os deu novo significado, né? Lá em Marcos, no capítulo 14 e versículo 22 até o 26. Ok. Eu ia pedir alguém para ler, mas talvez a internet não esteja muito boa, né? E aí eu vou ler, né? Nelson, consegue ler? Marcos 14, versículo 22 a 26. Versículo 22 fala assim: depois lhe disse o servo, lhe disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste. E aí, ok. Eu tô em, para ler mais, eu estou em Lucas. Ok, agora sim. Marcos 14, versículo 22. E enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoou, partiu e lhe deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Olha só, o versículo 24. Então lhe disse: hoje isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, e jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber conosco no reino. Ok, tá vendo? Vemos que Jesus usou o mesmo elemento da Páscoa, mas os deu novo significado. É interessante, eu vou... Deixa eu montar... Ok. Ok, depois eu quero falar um detalhe que nós lemos aí nessa passagem, né? Nessa passagem ele fala uma coisa aí que nós precisamos atentar. É um detalhe simples, mas que tem trazido no mundo religioso alguns problemas. Aí o versículo 22 ainda. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoou, partiu e deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, versículo 23, tomou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos discípulos, e todos beberam dele. Então, tomou um cálice, deu ao discípulo e todos beberam dele. Depois eu quero falar um pouquinho sobre este cálice aí, daqui a pouco, ok? Então, o pão asmo simboliza o corpo de Jesus e foi oferecido pelo pecado da humanidade. Quando partimos o pão,
entramos em comunhão com o corpo de Cristo. Essa comunhão mostra a nossa união com Jesus e a união com o corpo dele, e é a igreja. Então, quando você pega esse pão, tem um contexto maior e um contexto menor. E você pega o pão, este pão, aí você lembra, este pão é o corpo de Cristo. Então, pegando esse pão, lembrando este pão é o corpo de Cristo, aí você vai lembrar, Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo morreu pelos meus pecados. Lembrar de dar graças a Deus, porque Ele tirou de mim os meus pecados, estava me condenando. Lembrar de continuar fugindo do pecado. Ok? Então, este pão, que é o corpo de Cristo, eu vou me lembrar também este pão, o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, né? A igreja, o grupo dos salvos. Este pão é o corpo de Cristo, o grupo dos salvos. Então, lembrando este pão é o corpo de Cristo dado na cruz, lembrar que nosso pecado foi perdoado. Jesus tomou a nossa morte e nos deu a sua vida. Graças a Deus por isso. E este pão, o corpo de Cristo, é também o grupo dos salvos. Então, lembrar da comunhão que temos com os irmãos. Então, lembramos da comunhão. Vamos falar mais um pouco nisso ainda, eu acho que vai dar tempo. Também, o fermento na Bíblia, muitas vezes simboliza pecado. Por isso, e o pão tem que ser sem fermento. O fermento simboliza pecado. A ausência de fermento simboliza pureza. A ausência de fermento simboliza pureza. A ausência de fermento simboliza sinceridade. E a ausência de fermento simboliza verdade, né? Então, por isso, e não deve haver fermento, né? Porque o fermento é impureza, né? A ausência do fermento é verdade, né? Santidade, pureza e tal. A ausência do fermento, né? Aí, lá em... Dá mais uma lida lá em 1 Corinto, no capítulo 5, e no versículo 7 e versículo 8, onde diz assim: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também isto nosso cordeiro pascal foi imolado. Então, sem fermento. Ok? Portanto, podemos ver que o pão sem fermento é o símbolo da pureza. Portanto, se queremos fazer a ceia do Senhor como a ceia dos apóstolos, como a ceia, se queremos fazer a ceia do Senhor igual os apóstolos, de acordo com a palavra de Deus, devemos também usar o pão asmo, ou seja, sem fermento, né? Se queremos a ceia do Senhor como nos dias dos apóstolos. Então, se nós queremos fazer a ceia do Senhor como nos dias dos apóstolos, devemos eliminar o fermento. Agora, não é se queremos, temos que obedecer, porque é um mandamento, né? Querendo ou não, temos que obedecer, temos que viver igual aos apóstolos. Ok? Então, ainda na segunda pergunta, o fruto da videira. O fruto da videira. O sangue ou o suco de uva simboliza o fruto da videira, e representa o sangue, o suco de uva. Simboliza o sangue da nova aliança, derramado pela humanidade. Quando bebemos do cálice da bênção, entramos em comunhão com o sangue de Cristo. Está vendo? Então, não pode ser suco de laranja, suco de limão, né? Porque a ordem é suco da videira, né? Suco da videira. Aí, em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 16,
eu vou ler aí, espero que você tenha uma Bíblia e esteja acompanhando, fala assim: porventura, o cálice da bênção e abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão e partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Comunhão. Se não tiver essa comunhão com Cristo, como vai ser salvo? Como uma pessoa que não tem comunhão com Cristo vai ser salvo? Então, a ceia do Senhor nos coloca nesta comunhão com Cristo. O pão que representa o corpo, o suco da videira representa o sangue, nos coloca nesta comunhão com Cristo. Olha, quando eu falo dessa comunhão, eu me lembro de Adão e Eva antes do pecado, né? Então, essa comunhão com Cristo, né? Então, observação, a Bíblia não ensina a doutrina da substanciação e quer dizer, o pão que você está comendo não é a carne de Cristo. O suco que você está bebendo não vira, o pão não vira a carne de Cristo. E o suco não vira o sangue de Cristo. Né? O pão representa o corpo de Cristo e o suco representa o sangue de Cristo, né? Mas não vira. Okay? Então, a Bíblia não ensina a doutrina da transubstanciação e uma substância muda em outra na ceia, né? Em outra na ceia. O pão não vira carne, nem o suco vira sangue, né? Se fosse assim, Jesus seria crucificado literalmente cada vez que tomamos a ceia, né? Mas nas passagens sobre a ceia, Jesus usa um simbolismo, né? Uma simbologia quando ele fala sobre o pão e isto é o meu corpo, e sobre o cálice, isto é o meu sangue, né? Simboliza o corpo, simboliza o sangue, não vira, né? Quando eu ponho o pão na boca, ele vira carne. Quando eu ponho o suco na boca, vira o sangue. Não vira, né? É um simbolismo. Simboliza o pão, simboliza o corpo, o suco simboliza o sangue. Ok? Isso é fácil aí de entender, né? Ok. O elemento do partido pão, o elemento do partido pão, né? Ok. Vamos então lá. Vou abrir para a pergunta daqui a pouco. Olha só, o pão, tá vendo? Eu espero que soltamos aí um vídeo ensinando a fazer o pão. Eu espero que vocês tenham conseguido. Mande aí mande aí um comunicado no grupo, se você conseguiu, se não conseguiu, dizendo como foi, se deu certo, né? Manda aí. Se precisar de ajuda, nós podemos ajudar mais. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24. Ele fala assim, porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão, né? E, tendo dado graça, o partiu e disse, isto é o meu corpo, e é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Está vendo? Em memória de mim. O pão, corpo de Cristo. Esse pão é o corpo de Cristo. Como este pão representa o corpo de Cristo, então esse pão não pode ser de qualquer maneira, né? Não pode ser um fermento, né? Tem que ser o pão, né? Tem que ser o pão, né? Trigo, né? Então, sem fermento, representa o corpo de Cristo. Então, e se queremos fazer a ceia de acordo com a ordem, de acordo com a ordem dos apóstolos de Cristo, tem que ser assim, né? E o outro elemento, o cálice, né? O suco, né? O suco, aí no mesmo capítulo, versículo 25, diz assim,
Por semelhante modo, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que eu beber em memória de mim. Tá vendo? Aí em Lucas vai falar a mesma coisa, né? Fruto da videira, sangue de Cristo. Então esta é a ordem, tem que ser o pão, né? Não pode ser aí um bolinho de arroz, né? Ou um pouquinho de chima. Não, entendeu? Tem que ser o pão, de acordo com a ordem bíblica. E não pode ser suco o fruto da limoeira ou do laranjal. Não, tem que ser o fruto da videira, né? O suco fruto da videira, né? Então, este é os elementos para a ceia do Senhor. Não pode ser diferente, né? Porque aí não estaria cumprindo a ordem. Professor, Nelson, é falar alguma sim, coisa? professor. Oi. Sim, professor. A minha internet, não sei se o professor consegue ouvir. O professor consegue me ouvir? Agora eu ouvi bem, mas até um pouco estava ruim. Pode falar. Professor, o que eu gostaria de saber é quando partimos de algumas igrejas onde a ceia do Senhor dava-se no final do mês, no primeiro domingo, e lá não é com o fruto da videira, usa-se refresco, Coca-Cola. Por vezes, se não tem refresco, Coca-Cola, usa-se suco, esse sumo vendido por aí que vem com suco de vinho. Já gostaria de saber quais são as formas para podermos cear. É no final do mês e é com o quê? Vamos falar isso daqui a pouco. A sua pergunta é muito boa e é tão boa e eu vou falar isso aí daqui a pouco. Continue aguardando aí, vamos falar isso daqui a pouco. Mas antes eu iria voltar aí para falar um detalhe aí sobre a ceia, sobre isso aí. A Bíblia fala, enquanto comia, tomou Jesus um pão e, tendo abençoado, partiu e deu aos discípulos, o meio dele todo. E tomou um cálice e, tendo abençoado, deu aos discípulos falar, bebei dele todo. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe. O cálice é isto aí, ó. Cálice. Isto é o cálice. Tá vendo? Isso aí é a vasilha. O cálice é uma vasilha. Esse cálice pode ser de vidro como este, pode ser de plástico, de madeira, né? Tudo indica, e naquela época aparece, e tudo leva, e era de madeira, não se sabe, mas não importa. Mas eu queria chamar a atenção para isso aqui, ó, o cálice. Então, quando Jesus falou, tomou um cálice, tendo dado graças a Deus, discípulo, falar, beber dele todo. Então, ele não toma e bebe isso aí. Isso é um cálice, é uma vasilha. Então, onde ele abençoou o cálice, ele não está abençoando esta vasilha. Ele está abençoando o que está aí dentro. É uma coisa simples, mas tem tido no mundo religioso confusão sobre isto, né? O cálice é a vasilha. Então, quando ele fala, tomou um cálice, tendo abençoado, Deus disse falar, beber dele todo. Como é que a pessoa vai beber uma vasilha? Então, ele está falando do conteúdo e está aí dentro. Está vendo essa foto aí desse cálice? O cálice é a vasilha, mas quando ele fala beber dele todo, quando ele abençoa, ele não está abençoando esta vasilha, ele está abençoando o que está aí dentro, que é o suco da videira, que representa o corpo de Cristo. Ok? Então, isso eu precisava lembrar desse detalhe aí,
para a gente, ok? Daqui a pouco nós vamos conversar mais sobre isso. Se você tem uma pergunta, Salomão, sua pergunta é muito boa, e também, Salomão, não foi Nelson, né? Vamos falar também sobre isso daqui a pouco, ok? Ok. Terceira pergunta, por que foi instituída a ceia do Senhor? Por que foi instituída a ceia do Senhor? Então, vamos lá. Para recordar o passado. Jesus disse, fazei isto em memória de mim, né? Fazei isto em memória de mim, para lembrar, como eu havia dito. Eu consigo me lembrar muito bem de uma casa que eu ganhei de presente. Eu ganhei um carro 0 quilômetro. É fácil lembrar um carro que eu ganhei de presente, mas lembrar que um dia alguém morreu pelo meu pecado não é tão fácil. Então, Jesus deixou a ceia para recordar, para lembrar, fazer isto em memória de mim. Em Lucas, no capítulo 22, e no versículo 19, diz assim, e tomando um pão, tendo dado graça, partiu e lhe deu, dizendo, isto é o meu corpo, isto é o meu corpo, o meu corpo, né, por oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim, para lembrar. Esta lembrança traz benefício espetacular para a gente. Lembrar, um dia Jesus morreu pelo meu pecado, já nenhuma condenação há para os que estão aonde? Na comunhão do partir do pão, né? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus morreu pelo nosso pecado. Então, para lembrar do que Jesus fez por nós. Então, para recordar, então, porque foi instituída a ceia para lembrar. Então, onde eu me lembro do que Jesus fez por mim, isso me dá mais coragem, me dá mais ânimo para continuar servindo ao Senhor. Eu vou me lembrar que eu estava na escravidão, não da escravidão física do Egito, mas na escravidão do pecado, na zearra do inimigo. E me resgatou. E hoje eu estou em Cristo Jesus, na comunhão com o próprio Deus. Essa comunhão trazida pelo sacrifício do seu filho na cruz. Então, essa lembrança traz benefício muito bom para a gente. Portanto, a ceia é um memorial. Anunciamos a morte do Senhor, né? Isto e nós nos lembramos de como ele morreu. Lembramos o sacrifício de Jesus na cruz. Cada vez que comemos, proclamamos a morte do Senhor. Lembra? A ceia do Senhor, a Páscoa está escrito lá. Quando o filho pergunta, pai, o que nós estamos tomando? Aí conta a história. Num dia nós estávamos presos na escravidão física lá do Egito e Deus nos tirou da escravidão. Então, lembrar. Então, agora, a ceia do Senhor. Um dia nós estávamos presos no pecado, na zearra de Satanás, e Jesus nos libertou dessa escravidão. Então, a ceia é para lembrar, ok? Lembrar. Quando comemos, comemos, isto significa uma aceitação de Jesus como Senhor, né? Quando eu como o pão e tomo do cálice, eu estou aceitando Jesus como Senhor. É uma demonstração de que acreditamos no que ele fez e naquele sacrifício que nos perdoou, né? E nos deu uma nova aliança. Então, quando eu como da ceia do Senhor, quando eu participo da ceia do Senhor, isso significa que eu estou aceitando Jesus como meu Senhor. Eu estou renovando aquele acordo. Sim, o Senhor é o meu Senhor. É uma demonstração de eu acredito no que ele fez. Eu acredito naquele sacrifício que ele fez por mim. Me perdoou, né? E nos deu e nos colocou em uma nova aliança com ele. Então, a ceia do Senhor, tá? Né? Então,
deixa eu tirar isso aí, deve estar atrapalhando. Ok. Lembramos o amor que Deus tem para conosco e deu o seu único filho. Olha só. E vai acontecer, olha só, o amor de Deus. A ceia, eu vejo o grande amor de Deus. E vai acontecer se eu me esquecer e Jesus morreu pelos meus pecados. Vai acontecer comigo se eu me esquecer disso. Provavelmente, se eu me esquecer e Jesus morreu pelos meus pecados, provavelmente eu vou voltar para o pecado. Com certeza eu vou voltar para o pecado. Então, quando eu me lembro que Jesus morreu pelos meus pecados, isso me dá mais ânimo. Então, essa lembrança traz benefício muito grande para nós, né? Muitos benefícios, né? Para nós. Aí lembramos do amor, aí em João capítulo 3, versículo 16, versículo todo mundo conhece muito bem, né? Esse João capítulo 3, e no versículo no capítulo 3 e no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho único para que todo nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu me lembro disso. Né? Então, como eu falei, não é fácil lembrar. É fácil lembrar da asa e anhei, do arro e anhei, mas um dia ele morreu pelo pecado, não é fácil. E eu tenho que me lembrar, eu não posso me esquecer que um dia Jesus morreu pelo meu pecado. Se eu me lembro, se eu me esqueço disso, provavelmente eu vou voltar ao pecado. Então, eu preciso me lembrar. Então, a ceia é uma bênção de Deus para a gente. Pergunta de número 4. Como devemos participar da ceia do Senhor? Como devemos participar da ceia do Senhor? Olha só, em Corinto, né, no capítulo 11, versículo 17 em diante, vai dizer, de maneira digna, capítulo 11, e no capítulo 11, versículo 27, de maneira digna. Devemos participar de maneira digna ou de maneira correta. Os que não dão o devido valor à ceia despreza o sacrifício, né? E torna-se réu do corpo e do sangue do Senhor. Comer indignamente é comer sem pensar em Cristo e ele fez por nós. Né? Comer indignamente é comer sem pensar no que Jesus fez por nós. Isto não significa que não podemos comer caso tenhamos pecado. Se assim fosse, ninguém poderia comer. Então, eu cometi um pecado quando eu vim de asa para o sítio de reunião da igreja, eu cometi um pecado, por isso não vou tomar ceia. Ok, se você não vai tomar ceia porque cometeu um pecado, então quem pode tomar ceia do Senhor? A Bíblia diz, todos pecaram. Então, devemos participar de maneira digna ou correta. Então, os que não dão o devido valor à ceia, os despreza, se não dá valor à ceia, está desprezando o sacrifício e tornando-se réu do corpo e do sangue do Senhor. Comer indignamente é comer sem pensar em Cristo e no que ele fez por nós. Você vai num restaurante aí, numa lanchonete, pega um hambúrguer e come. Então, se você come a ceia sem lembrar da morte de Jesus na cruz e do por ele morreu na cruz, está comendo indignamente. Ok? Aí em Corinto, capítulo 11, e no versículo 27, né, onde fala assim, por isto ele come ou bebe do cálice do Senhor
indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, comer sem lembrar do que Jesus fez. Está comendo por comer mesmo, sem lembrar do significado da ceia do Senhor. Então, isso ele está falando aí no versículo 27. Ok? Autoexame, versículo 28, autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e bebe do cálice. Olha só, a decisão aí não é de avaliar sua vida. A decisão aí não é de avaliar sua vida, né? Para ver se deve ou não participar, mas sim avaliar e participar. Não é avaliar para ver se deve ou não participar, mas é avaliar e participar. Mas a ceia somente tem o pleno significado para os cristãos. Os cristãos devem deve examinar sua vida, se jurar e se arrepender, para não ir na condenação. Então, se a ceia é o corpo de Cristo dado na cruz pelos meus pecados, como eu vou tomar a ceia do Senhor sem estar arrependido dos meus pecados? Não é se vai tomar ceia, se só pode tomar ceia e não pecou, então ninguém vai poder tomar ceia, né? Então, não é isso. Então, se examinar, né? A pessoa está arrependido, a ceia providencia um momento de reflexão, né? E de renovação do compromisso que temos para com o Senhor. Você tem uma atitude de respeito e amor para com os irmãos na fé, né? Você tem uma atitude de gratidão e apreciação pelo sacrifício de Jesus. Então, isso é examinar, né? Examinar, ok? A pessoa, ok, tome a ceia, esteja constantemente arrependido dos seus pecados. Não dá para tomar ceia, eu não estou arrependido dos meus pecados, mas vou tomar a ceia do Senhor e eu corpo de Cristo dado pelos meus pecados. Como dado pelos meus pecados se eu não estou arrependido, não é? Então, examinar tem a ver com isto, podemos falar isso mais. Ok. Discernir o corpo, versículo 29. Pois em come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Discernir o corpo é apreciar o sacrifício feito quando comemos e bebemos sem pensar no sentido do memorial, não discernimos o corpo e recebemos o julgamento de Deus. Fraqueza, doença, morte espiritual são consequência para os que participam da ceia sem pensar no significado dela, né? Toma a ceia sem pensar no significado dela, né? Então, é isso aí, versículo 29. Ok? A pergunta número 5. Quando devemos participar da ceia do Senhor? Quando devemos participar da ceia do Senhor? A pergunta que foi feita aí, né, parece, né? Foi estabelecido o primeiro dia da semana como o dia de participar da ceia do Senhor. Então, quem participa da ceia do Senhor uma vez por mês, ou de 6 em 6 meses, ou de ano em ano, então não está tomando a ceia de acordo com o costume dos apóstolos, de acordo com os apóstolos, de acordo com a igreja de Cristo, lá no primeiro século, né? Foi estabelecido o primeiro dia da semana, como o dia de participar da ceia do Senhor. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, João 20, versículo 1. Né? Jesus se reuniu com os discípulos no primeiro dia da semana,
após a sua ressurreição, João 20, versículo 19. Né? A igreja começou no primeiro dia da semana, Atos 2, versículo 1. Está vendo? Então, os primeiros cristãos se reuniram no primeiro dia da semana, né? No primeiro dia da semana. Nós vimos em Atos, capítulo 20, e no versículo 7, e diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, ele devia seguir viagem no dia imediato, exortou-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, no primeiro dia da semana, é o dia ordenado para tomar a ceia do Senhor. Foi estabelecido o primeiro dia da semana como dia de participação da ceia do Senhor. Primeiro dia, o primeiro dia da semana. Atos, no capítulo 2 e versículo 42, os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão, comunhão, confraternização, né? No partir do pão, a ceia, e nas orações, né? Isso no primeiro dia da semana, como diz aí em Atos, capítulo 2 e no versículo 42, né? Onde diz assim: e perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Está vendo? Primeiro dia da semana. Atos 20, e no versículo 7, Atos capítulo 20 e no versículo 7 também nós percebemos que a igreja se reunia para tomar ceia no primeiro dia da semana. Aí diz assim: no primeiro dia da semana estamos nós reunidos com o fim de partir o pão. A igreja em Tode reunia-se no primeiro dia da semana, domingo, com o fim de partir a ceia. Aí está um exemplo aprovado por Deus, de cristão e comer a ceia do Senhor no domingo. Hoje também podemos e devemos comer a ceia do Senhor aos domingos, com a aprovação de Deus. Né? Com a aprovação de Deus. Está claro que a aprovação de Deus é para tomar ceia no primeiro dia da semana. Né? Então, a sexta pergunta: quem deve participar da ceia do Senhor? A ceia deve ser observada pelos cristãos. Nós lemos durante a Páscoa e todo o povo de Israel deveria tomar a ceia do Senhor. Então, agora, todo o povo de Israel deveria tomar a Páscoa, né? Nós lemos lá em Êxodo. Agora, a ceia do Senhor todos os cristãos devem tomar a ceia do Senhor. Ele se arrepende dos seus pecados e se submete a Deus pelo batismo, tem o direito de tomar ceia. Então, eles que se arrependeram dos seus pecados e se submete a Deus, né, pelo batismo, tem o direito de tomar ceia. Atos 2, 37 a 42. É para os discípulos, a ceia é para os discípulos. A Bíblia chama de discípulo todos os cristãos. Quando nós lemos a palavra discípulo na Bíblia, não está se referindo aos 12. Né? A Bíblia chama os cristãos da época de a comunidade dos discípulos. Então, a ceia é para os discípulos, ou seja, para todos os cristãos. Né? E tem aliança com Deus. Fez aliança com Deus através da morte, da ressurreição de Cristo. E é o nosso arrependimento e a nossa convenção com Ele. Nós nos convertemos no dia que fomos batizados. Né? Então, a comunidade, né, dos discípulos. Então, a ceia do Senhor é tomada em comunhão. É por isso que
como eu falei, este pão é o corpo de Cristo dado na cruz, lembrar do nosso pecado perdoado. Lembrar de agradecer a Deus por ter perdoado meus pecados. Meus pecados estavam nos condenando, eu estava condenado pelos meus pecados, agora meus pecados não vão me condenar, porque Jesus tomou meus pecados e colocou no próprio corpo dele. Então, esse pão é o corpo de Cristo dado na cruz, lembrar do nosso pecado perdoado. Este pão é o corpo de Cristo, o grupo dos salvos. Então, lembrar da comunhão. Então, hoje é domingo, eu estou cansado, trabalhei até meia-noite, eu não quero ir para a reunião. Mas eu vou tomar ceia em casa. Você vai tomar, mas não é a ceia do Senhor. Porque, de acordo com a Bíblia, a ceia do Senhor é tomada em comunhão com os irmãos. Então, você precisa estar junto com os irmãos para tomar ceia, porque a ceia representa o corpo dado na cruz e também este pão representa o corpo de Cristo, é o corpo de salvo. Então, tomar em comunhão com os irmãos. Ok? Nome bíblico nome bíblico aplicado ao mandamento. Vamos lá. Em memória de mim. Em memória de mim. Partir do pão. Atos, partir do pão. Né? Corinto 11, memorial de Jesus Cristo. Corinto 10, comunhão do corpo. Comunhão do corpo. Então, esta comunhão do corpo e me leva e me proíbe de tomar ceia sozinho. Eu estou cansado. Salvo se eu estou doente, eu tive um acidente, não posso caminhar, estou em minha casa no leito lá da cama, estou lá na cama sem poder andar, sem poder me movimentar. Aí alguém um dos irmãos aí vai trazer a ceia e eu tomo em casa. Se não for este o caso, então eu devo tomar ceia junto com os irmãos, né? Porque é a comunhão do corpo. O grupo dos salvos é o corpo de Cristo. Então, quando fala de comunhão do corpo, está falando em comunhão com os irmãos. Então, eu não posso tomar ceia em casa porque estou com preguiça de ir para o culto, né? Então, estou com preguiça de ir para a reunião com os irmãos. Então, vai tomar, mas não é a ceia do Senhor. E a ceia é tomada também em comunhão, né? A ceia é a comunhão com o corpo. Ok? A ceia ou simplesmente o nome ceia do Senhor. Então, nomes, né? Nomes aí. Ok? Para concluir, olha só, nós lemos ok. Deixa eu... aí, baseado em Corinto 11, versículo 23 a 30, para nós concluir. Em 1 Corinto, aí, no capítulo 11, né? Capítulo 11 e no versículo 23, né? Capítulo 11, versículo 23, aí, mais uma vez, está dizendo assim, mas tende, versículo 23, por eu recebi do Senhor e também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão, né? Recebi do Senhor e vos entreguei, né? Um mandamento, né? O pão, representação do corpo de Cristo, versículo 23 e 24. Versículo 24 diz, e tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo, e é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Né? O pão representa o corpo de Cristo. Daqui a pouco vamos abrir, daqui a 5 minutos vamos abrir para a gente comentar e conversar. Tem muitas coisas para conversar.
Ok, então, fruto da videira, representa o sangue de Cristo, e deu a nova aliança. Versículo 25, onde diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes eu beber, em memória de mim. Então, versículo 25, o fruto da videira, né? E representa o sangue de Cristo. Okay? Então, não pode ser suco de limão, de uva, ou não pode ser suco de limão, de laranja. Né? Versículo 26, comemoração, né? Memorial da sua morte e ressurreição. Comemoramos a morte de Jesus e a ressurreição. Né? Versículo 26. Porque todas as vezes eu comer deste pão e beber do cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, comemoração. Versículo 26. Versículo 27. Versículo 27 é: por isso, ele que come o pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, comer indignamente, comer sem estar apto em pecado. A pessoa, eu não estou arrependido do meu pecado, não vou me arrepender, mas eu vou tomar ceia. Então, como pode tomar ceia do Senhor desse jeito, né? Então, indignamente, né? Então, não vai deixar de tomar ceia, porque pecou, e se em pecar não pode tomar ceia, então, e serve o sangue de Cristo, se não for para perdoar pecado, né? E quem poderia tomar ceia do Senhor, visto que a Bíblia diz que todos pecaram, né? Mas está se examinando, e a ceia do Senhor me encoraja a continuar lutando contra o pecado, e se por acaso eu cometi um pecado, a ceia do Senhor me encoraja a me corrigir, a me arrepender e continuar a vivendo, né? O versículo 28, examine-se, pois, o Senhor a si mesmo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, examinar-se, fazer um exame de sua vida e se arrepender e tomar a ceia do Senhor, se arrepender, essa aí eu falei lá em cima, né? E se arrepender, examina-se, percebeu e fez alguma coisa que não agradou ao Senhor, se arrependa, né? E toma a ceia do Senhor. Sem discernir, sem entender o que está fazendo, né? Toma a ceia por tomar, mas não entende o que está fazendo, sem discernir o corpo, né? Ok? Então, falta 3 minutos para a gente encerrar e eu já encerrei agora, ok? Vocês estão me devendo 3 minutos. Abre seu microfone, pode fazer sua pergunta, comentário. Nós temos aí o Timóteo, que pode nos ajudar nas perguntas. Professor? Estamos ouvindo. Sim, professor, tenho uma pergunta. É que na igreja onde estávamos, as mulheres grávidas não tomavam a ceia do Senhor. Isso é bíblico? Está em algum lugar? Ok. Então, isso não é bíblico e não está em lugar nenhuma da Bíblia. Agora, é o seguinte, existe a instituição divina e a instituição humana. As instituições humanas vivem de acordo com a instrução de Deus. As instituições... deixa eu olhar aqui. Existem as instituições divinas e as instituições humanas. As instituições divinas vivem de acordo com Deus. As instituições humanas vivem de acordo com o homem. Então, isso não é bíblico, isso não está de acordo com a instrução de Deus, né? Então, não é bíblico e não está de acordo com a palavra.
Então, isso quer dizer, na luz da Escritura, está errado. A outra pergunta, professor, percebi. Então, a comunhão, que é a ceia, tem que ser sempre no primeiro dia da semana, que é os domingos. Enquanto nós por aqui, quase acredito, todas as igrejas que estão aqui em Moçambique, têm sido ao primeiro dia do mês. Então, tem muitas coisas que estamos a descobrir aqui. E estou muito grato, professor, que Deus continue vos abençoando. Estamos a descobrir muitas coisas convosco e a verdade. Amém, amém. Olha só, se nós queremos ser a mesma igreja e os apóstolos tiveram e viveram, se nós queremos ser a mesma igreja lá, então nós precisamos viver de acordo com eles. Os irmãos no primeiro século, os apóstolos estão no primeiro século, tomaram a ceia do Senhor no primeiro dia da semana. Nós vemos em Atos 20, versículo 7. Então, se eles tomaram a ceia do Senhor, é porque a Bíblia diz que os apóstolos foi guiado a toda a verdade. Então, se eles tomaram a ceia no primeiro dia de semana, é porque é da vontade de Deus e tomamos a ceia no primeiro dia de semana. Então, nós vamos tomar a ceia no primeiro dia da semana. De uma maneira, e se nós estivermos errados, eles também estão errados. E nós estamos imitando eles. E eles não erraram. Então, é bíblico tomar ceia no primeiro dia da semana. Em não tomar ceia no primeiro dia de semana, mas de mês em mês, de ano em ano, não está do jeito bíblico. Mas, graças a Deus, ainda está vivo, pode se arrepender e voltar a ser bíblico, não é? Ok, alguém tem mais outra pergunta? Amém, professor. Amém. Acho que já, senão vamos roubar o tempo lá. Se você já falou, desative o seu microfone. Se tem uma pergunta, pode falar. Boa tarde, professor. Oi. Anselmo, pode falar, Anselmo. Sim, eu queria perceber a parte dos elementos, né? A parte dos elementos da ceia, né? Temos aqui o pão e vimos que tem que ser pão sem fermento, é isso, né? Sim. E eu não sei, por exemplo, aqui onde nós estamos, em Moçambique, se existe em algum lugar um pão sem ferimento. Não, Jéssica. Então, como lidar com essa situação? Isso. E Okay. também sobre a videira, né? Geralmente aqui usa-se todo tipo de suco, ou seja, refrescos que tenham a cor de vinho. Né? Uhum. Alguns usam até o próprio vinho para cear. Então, eu gostaria de saber como é que nós, o que realmente devemos usar, se vai ser o vinho amargo ou vai ser vinho doce? Olha só, o pão geralmente nós não costumamos comprar o pão aí na padaria. Nós costumamos fazer o pão. Na semana passada nós lançamos aí, está no grupo nós ensinando a fazer o pão. Você compra a farinha de trigo sem fermento e você fabrica em sua casa, é bem simples, e faz o próprio pão, né? Geralmente você não compra o pão, você faz o pão aí na sua casa, só ter a farinha de trigo sem fermento e fazer. Tem um vídeo aí no YouTube, eu vou mandar para vocês que ainda não assistiram como fazer o pão, né? O pão sem fermento. É facinho de fazer. Geralmente nós não compramos esse pão. Geralmente nós fazemos, né? E o suco tem que ser o suco da uva, o suco. Isto é universal. Olha só, Deus
Jesus, com a sua sabedoria, colocou o pão e o suco de uva. E você vê, por exemplo, aí em Moçambique tem uma coisa chamada shima. No Brasil e nos Estados Unidos não existe shima. Então, se Jesus colocasse para a gente tomar na ceia do Senhor a shima, os americanos não podiam tomar a ceia do Senhor, os brasileiros não podiam tomar a ceia do Senhor. Mas Jesus mandou tem tomar o pão, e o pão é um alimento universal. Qualquer país do mundo, ele sabe que é pão. É pão. E o suco de uva é um suco universal. Todo lugar você acha uva, você acha o suco de uva. Então, você pode ir no mercado, vende aí o suco de uva natural. Você pode tomar o suco de uva natural e tomar essa ceia do Senhor. Então, não é outra coisa no seu suco de uva. Qualquer lugar que você for aí, vende. Por favor, desative seu microfone. Depois, quando você for falar, você ativa, ok? Então, o suco de uva, ele é universal. Em todo lugar, você acha o suco natural de uva, né? O suco de uva natural você pode achar, né? Ok? Mais uma outra pergunta? A semana que vem eu vou continuar com este assunto e respondendo essas perguntas. Nós temos várias outras perguntas que ainda não foram respondidas, que eu tenho, que várias pessoas têm, e nós vamos simplesmente continuar, se Deus permitir, na semana que vem, respondendo essas perguntas e várias outras também. Amém. Então, vamos continuar falando sobre esse assunto, tá certo, senhor? Na semana que vem, Timóteo vai trazer mais estudo sobre este assunto, ok? Este estudo vai estar lá no YouTube, ok? E logo vamos participar. E você pode assistir essa aula novamente. Amanhã eu devo colocar aí, talvez amanhã eu devo colocar um PDF falando sobre a ceia do Senhor aí, ok? Eu tenho uma reunião já faz a hora e já estou 7 minutos atrasado. Ok? Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Eu preciso usar o Zoom, não dá para usar o Zoom em 2 reuniões. Ok, gente, vamos orar e agradecer a Deus. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, nós percebemos onde a tua palavra está diferente do mundo religioso. Nós estamos percebendo com bastante clareza e o mundo religioso não está seguindo as instruções dadas pelo teu servo Jesus Cristo, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelos teus santos apóstolos. O mundo religioso está fazendo tudo diferente. Quando nós abrimos a Bíblia e examinamos as suas escrituras, nós percebemos o quanto está diferente. Mas nos ajude a ficar somente com aquilo que tua palavra diz. Se nós estamos fazendo diferente, nos ajude a nos moldar, nos ajude a nos corrigir para viver de uma maneira que o Senhor agrada. Passei exatamente aquela igreja e o Senhor tanto desejou e o Senhor tanto planejou. Abençoe cada um dos que estão aqui nessas reuniões, daqueles que não pôde entrar, e abençoe todos e colabora com a Escola Bíblica Mundial e tem providenciado para a gente esses belíssimos instruções da tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E Deus possa abençoar. Nós vamos precisar encerrar essa aula e até o próximo domingo, se Deus permitir, ok? Um abraço a todos.